Quero convidar os irmãos para junto estudarmos mais um pouco do nosso livro, né, que está aí a temporada dos ensinamentos da Palavra de Deus, declaração de fé. Hoje nós vamos estudar aí o capítulo de número 14. Você que não tem aí o livro, você pode acompanhar conosco aí com a sua Bíblia, que terá as referências também aqui no livro. Eu quero também convidar os nossos irmãos que nos acompanham aí dos seus lares, que o Senhor possa nos instruir hoje através da sua palavra, que nós possamos sair daqui com outro pensamento em relação a tudo que ouvimos aqui, tudo que vamos ouvir através da palavra de Deus. Amém? No livro de capítulo de número 14, vamos fazer aqui a introdução, que diz assim: cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia nos céus e na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sobre autoridade, todos nós prestamos conta a alguém. A autoridade, o próprio Senhor Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Livro de João, capítulo de número 6, versículo 38. Irmãos, hoje vamos aprender um pouquinho em relação ao governo da Igreja do Senhor. Podemos perceber, através da leitura, que existe aí uma hierarquia. O próprio Jesus falou lá no livro de João 6, versículo 38, que acabamos de ler, que existe aí uma hierarquia nos céus e na terra. Pois o próprio Jesus falou que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele veio com o propósito de fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. E nós podemos perceber, irmãos, que aqui na terra, nós estamos aí sujeitos a regras e mais regras, mas isso é normal, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele cumpriu as suas regras e a sua hierarquia. Ele cumpriu, porque ele, como Filho de Deus, ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai que o enviou à terra. A vontade do Pai que o enviou à terra era para pregar as boas novas, libertar os cativos e oprimidos, sarar os enfermos, os doentes, dar vista ao cego e ressuscitar aqueles que estavam mortos. Que nesta noite nós possamos aprender em relação a tudo que nos for indicado através deste livro,
Na semana passada, o nosso pastor Marco, ele falou a respeito da Santa Ceia. Eu quero voltar um pouquinho para nós entendermos, e vamos falar de hierarquia, vamos falar de governo, e a ceia, para quem é a ceia do Senhor? Quem pode participar da ceia? Só para nós entendermos, aquele que é batizado, aquele que está em plena comunhão com a igreja do Senhor. E aí, existe aí uma hierarquia dentro da igreja, que todos nós, é bem claro que sabemos. Existe pastor, existe o presbítero, existe o evangelista, existe o diácono, existe também o cooperador. E hoje nós vamos aprender que função cada um deles pode exercer e qual as características que ele é preciso ter. Porque, irmãos, nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós temos que seguir ali as regras e as normas, os estatutos e tudo que foi deixado ali pelo próprio Senhor Jesus. E eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado a nos manter nessa mesma união, nessa mesma convicção, guardando os conceitos, respeitando as hierarquias dentro da igreja. E nós já estamos bem acostumados com hierarquias. Existe hierarquia em toda parte. Dentro do nosso trabalho, é na escola, é na faculdade, em todos os lugares existe a hierarquia a ser cumprida. E dentro da igreja não é diferente. Que nós possamos realmente seguir à risca, respeitando as regras e as pessoas que estão acima da nossa posição. Mas o corpo de Cristo é formado de todos. Somos todos iguais? Diante de Deus, sim. Somos todos iguais, não somos maior e nem menor de que ninguém. Mas existe uma norma, uma hierarquia a ser cumprida. E ela precisa ser cumprida, porque já imaginou se não fosse cumprida dentro da igreja a hierarquia, o presbítero querendo ser maior do que o evangelista, ou vice-versa, o pastor, e então virava ali um negócio bem estranho. Mas o corpo de Cristo, ele é formado de membros, e cada um de nós faz parte ali de uma posição. Quando eu estava estudando esse livro, eu lembrei do nosso irmão Adalberto. Nosso irmão Adalberto, veja só, eu vou fazer uma referência em relação à sua pessoa, se você não se importar. O Adalberto, todos nós conhecemos ele aqui na igreja, quando ele entrou, que ele começou a nos ajudar, começou dentro da igreja. Se você fazer uma retrospectiva da vida dele, como ele vinha à igreja e como ele vem hoje, veja só, ele está ali caminhando, ele está cooperando, ele está galgando ali uma posição diante de Deus e diante da igreja do Senhor. Isso é normal, irmãos. Quando nós queremos galgar uma posição diante de Deus, nós temos que nos comportar como seguidor de Cristo. A primeira coisa que pode ser feito as nossas vestes, elas começam a mudar. Você via que ele vinha de moletom, camisona, sabe? E olha só como o nosso irmão está ali hoje, está cooperando. Eu louvo a Deus pela sua vida, varão. Que você continue assim.
é um sinal de que o Senhor, Ele está abrindo a sua mente, abrindo o seu entendimento, e você está seguindo aí as normas e a hierarquia dentro da igreja. Amém? Agora nós vamos falar aqui no primeiro tópico, fala de organização. Organização. A igreja é um organismo vivo que gera vida, considerando a sua natureza espiritual. Ao mesmo tempo, uma organização. A primeira comunidade cristã possuía estrutura organizacional, ainda que bastante rudimentos, há inúmeras evidências disso. No Novo Testamento, os discípulos estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecoste. E também se reuniam para adoração coletiva. Você veja só, não é da agora, não é norma que o estatuto da igreja, ela coloca, ela implanta ou ela cria. Podemos perceber que lá no início, quando o Senhor Jesus ele estava instruindo os seus discípulos, ele já indicava ali as normas a ser cumpridas. Quando Jesus ele foi crucificado, que ele ressuscitou, ele falou aos seus discípulos que era para eles ficar lá em Jerusalém. Eles ficaram ali reunidos no cenáculo, e quando houve aquele evento do Pentecoste, e podemos perceber que dentro da igreja começamos, quando aceitamos a Cristo, temos ali uma força incomparável, irreparável. Queremos estar nos trabalhos, queremos estar presente em todos os trabalhos, mas com o decorrer do tempo, irmãos, as coisas vão ficando difíceis e nós deixamos de participar dos trabalhos. Mas isso, se nós for olhar lá atrás, o próprio Jesus que andava com os seus discípulos, ele falou: olha, vão para Jerusalém, ficai lá. E muitos foram, talvez milhares de pessoas, mas eles foram desistindo com o passar do tempo. E quando o Espírito Santo baixou ali para apresentar ali a Jesus Cristo, só tinha 120 pessoas, assim a Bíblia diz, mas ali foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E o que eu aprendi com isso é que nós temos que ser perseverante, não desistir da nossa caminhada com Cristo. Não desistir jamais, porque quando nós desistimos do nosso trabalho, quando nós abrimos mão do nosso ministério, irmãos, nós perdemos muito. Aqueles que deixaram de ficar ali, deixaram de esperar para que chegasse a sua hora, eles perderam, porque os que ficaram ali foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser perseverantes. O próprio Jesus, ele falou que no mundo vamos ter aflição. E temos, viu, irmãos? Não é fácil. Não é fácil servir a Cristo. Não é fácil. Mas no final de tudo, o Senhor, ele vai nos honrar. No final da nossa carreira, o Senhor, ele vai nos honrar. Por isso, não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir. Eu sei que vamos enfrentar grande luta, grande adversidade, enfermidade, mas eu aconselho a você não desistir, porque o Senhor vai te honrar.
Muitas vezes nós abrimos mão do nosso ministério dentro da igreja. Irmãos, a igreja ela é carente de muitas mãos de obra, porque o ministério dentro da igreja, para que serve ali um diácono dentro da igreja, um presbítero, um evangelista. Todos nós temos ali um trabalho dentro da igreja. Mas, irmãos, mas eu vou ganhar o que com isso? Com esse trabalho? Eu me esforço e não sou reconhecido. Irmãos, o reconhecimento vem de Deus. Muitas vezes nós esperamos o reconhecimento do homem dentro do nosso ministério, no nosso trabalho. Nós conseguimos dar o melhor e não somos reconhecidos, mas não fique triste por isso, irmãos. Tem um que vê tudo e na hora certa ele vai te honrar. Não desista do seu ministério. Se o Senhor, Ele te chamou para um ministério, seja lá qual for, seja lá de zelar da igreja, do templo, a casa de Deus, seja de levar a mensagem, seja de orar pelos enfermos. Interessante, irmãos, naquela época o Senhor Jesus, ele instruía os discípulos, falava, olha, quando tiver alguém enfermo, que os presbíteros levem o óleo e vá ungir as pessoas aonde quer que eles estejam enfermos. E muitas vezes nós deixamos a desejar em relação a tudo isso que o Senhor deixou para que fosse feito. Mas que nesta noite nós venhamos nos retratar e ter mais firmeza dentro da nossa denominação, dentro da nossa igreja. Irmão, mas eu faço, não, mas temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. E a recomendação irmãos, eu faço dentro da igreja, eu só prego a palavra, eu só dirijo os cultos, mas que nós não possamos estar limitados só a isso, irmãos. Vamos sair também de dentro do templo, vamos fazer trabalho lá fora. Quantas pessoas estão esperando ali uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, que com o passar do tempo as pessoas vai perdendo a fé, perdendo o ânimo. Isso é bíblico. O Senhor, Ele falou que no final dos tempos o amor de muito iria esfriar, e nós podemos ver que já está chegando esse tempo, irmãos, mas que nenhum de nós que estamos aqui, vamos fazer parte dessa estatística, irmãos. Que nós possamos ser perseverantes, que nós possamos ir até o fim, porque o Senhor, Ele vai nos honrar. Se o Senhor te escolheu, te separou, te capacitou para o ministério, irmãos, não desista dele, porque o Senhor vai te honrar. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Aleluias, louvado seja Deus. Aqui no tópico 2, o ministério da igreja. O termo ministério abrange na Bíblia, mas o contexto bíblico diz a respeito a desempenho de um serviço religioso, especial como o dos sacerdotes, dos profetas e dos apóstolos. Na igreja como um corpo de Cristo, em sua tarefa de cumprir a soberana missão que lhe foi confiada. Reconhecer que o Espírito Santo de Deus levanta e capacita com dons ministeriais. Irmãos, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar. Existe aí, como eu falei no início, a hierarquia.
Se nós temos ali um ministério, se o Senhor nos apontou, que pretendemos que possamos fazer para galgar aquele ministério e exercer com excelência. Porque tem os requisitos a ser cumprido para cada ministério. Para ser um presbítero, precisa de quê? A recomendação é que ele seja casado, marido de uma só mulher, e que manuseie bem a palavra de Deus. Ou seja, tem alguns requisitos a ser cumprido dentro de cada ministério, a ser executado dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus porque nós não temos aqui nenhuma adversidade com nenhum dos nossos irmãos. Mas, se nós for olhar no geral, irmãos, a coisa não é fácil. Sabemos de comentários que é um escândalo total dentro das igrejas, em modo geral. Pessoas exercendo o cargo sem nenhuma capacidade, sem nenhuma instrução. E isso muitas vezes é para agradar o homem, para satisfazer ali a vontade ou substituir alguém que desistiu. Mas não é assim que funciona o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é organizado. É como o nosso corpo. O Senhor, Ele nos fez totalmente organizado. Temos ali cada membro e ele depende um do outro. O nosso dedo menor que seja, ele depende do outro. Então, que o corpo de Cristo, nós como igreja, cada um exerce um ministério dentro do corpo, mas nós dependemos um do outro. Ah, mas eu só faço parte de tal ministério. Não, irmãos, você não consegue sozinho. O grupo de louvor, por exemplo, ele precisa dos músicos, precisa dos instrumentistas, para ser executado com excelência um louvor a Deus. E isso é um corpo organizado dentro da igreja. Nós temos que ter união, afinidade um com o outro. Ninguém aqui é maior ou melhor do que o outro. Nós somos aqui todos servos, estamos aqui para servir a Deus dentro do corpo. Ah, mas não, irmãos, não há maior e nem menor. Somos todos iguais diante de Deus e estamos aqui para servir dentro das nossas possibilidades, aquilo no qual nós fomos chamados. Que nós possamos realmente pôr isso em prática. Vamos nos unir para que os trabalhos consiga ser feito com excelência. Porque, irmãos, eu vou louvar, eu vou fazer, eu vou... Não, irmãos, mas é para Deus. Eu já vi muito isso, não dentro desse ministério. Graças a Deus, a nossa equipe é bem organizada, mas eu já vi muito. Irmãos, chama alguém para louvar e fala, ele louva desafinado, de qualquer jeito. Fala, não, irmão, mas é para Deus mesmo, ele recebe. Não, irmãos, não é assim que funciona. Para Deus, que nós temos que fazer com excelência, dar o nosso melhor. No nosso trabalho não é assim? Se nós não dar o nosso melhor dentro do nosso trabalho, como é que vamos ser reconhecidos? Como é que vamos ser reconhecidos? E porque dentro da igreja vamos fazer de qualquer jeito porque é para o Senhor. Não, irmãos, está errado. Está errado. Vamos
procurar fazer com excelência, com amor, com gratidão a Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá saúde, nos dá moradia, nos dá o pão, nos dá água. O Senhor, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a paz interior. Temos uma família, temos uma igreja a cultuar a Deus, Ele nos dá tudo, Ele é o dono de tudo, Ele merece também o nosso melhor. Que nós possamos fazer qualquer coisa, qualquer ministério que nós exercer dentro do corpo, que nós possa fazer com excelência. Ah, irmãos, mas é difícil. Não, nada é fácil. Por isso que quando é para consagrar um presbítero, um diácono, não é, ele chegou a vamos consagrar, vamos separar. Primeiro tem todo um processo. Eu creio que o próximo a ser consagrado é da minha cabeça, eu não sei de nada, mas já tem alguém a ir no gatilho, na brecha. Mas existe todo um processo, irmãos. É como é a nossa vida. Para nós chegar a nos formar em algo, precisa todo um processo. Precisa ir à escola, precisa ir à faculdade, precisa de todo um processo até chegar lá no ponto positivo. E existe a hierarquia e as regras e as normas dentro da igreja para ser cumprido. Existe ali um acompanhamento da pessoa a qual está ali galgando ali um ministério dentro do corpo. E a igreja, irmãos, não pense que ela está desapercebida. Ela está prestando atenção em tudo o que está acontecendo, quem está se destacando, quem está planejando galgar. E depois que ele ser aprovado, que ele passar ali pela aprovação do corpo todo da igreja, aí haverá a separação. Então não é de qualquer jeito, irmãos. É um corpo organizado, a igreja do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Então é isso, irmãos. O corpo da igreja, o corpo como igreja do Senhor, corpo de Cristo, ele é bem organizado. E cada um temos aí a oportunidade de galgar um ministério dentro do corpo, dentro da igreja, dentro da denominação. Vejamos que no corpo existe o pastor, como nossa igreja aqui, temos o pastor presidente, pastor Marco, temos nosso irmão Julian como segundo pastor, evangelista Julian, e podemos perceber que dentro da igreja existe aí igreja que tem vários pastores, tem 3, 4, 5, mas um só, ele preside ali. E todos aqueles responde ali o que as ordenanças dele. Aqui, a nossa denominação, o pastor Marco como presidente, irmão Julian como segundo pastor, eu estou como evangelista. Então existe toda uma hierarquia. Depois vem o presbítero, o diácono. Falando também de diácono, diaconisa, aí está atrelado essas duas funções. E existe essas normas a ser cumpridas. E existe todo um acompanhamento dentro da igreja. Os irmãos que congregam aqui, eles fazem parte também. E para nós galgar uma posição,
um cargo eclesiástico, precisamos ser reconhecidos pela igreja. Ah, mas só o pastor vai reconhecer. Não, irmãos. Primeiro temos que conquistar toda a igreja. E é tipo uma aprovação. Temos que ser aprovado por todo. E depois vem aí o reconhecimento, né? É a parte boa. Ah, irmão, mas após o reconhecimento é só trabalho, irmãos. Todo o nosso trabalho, nada vai ser em vão. O Senhor vai nos recompensar 100, 1000 vezes mais. Então, que nós possamos tomar posse, irmãos, de tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Vamos fazer com força, com vontade, com vigor. Que o Senhor nos dê cada dia vigor. Eu peço todo dia, irmãos, vigor. Porque você tendo força, você tendo um vigor, você vai andar. Vai fazer como Eli ali, que comeu aquele pão e bebeu aquela água e andou mais, sei lá quantos quilômetros. Que assim nós também possa fazer, que assim nós seja. Comer a palavra de Deus, nos alimentar da palavra e continuar caminhando com Cristo, até a sua volta, ou até o Senhor vir individualmente, mas nós não vamos desistir de nenhum trabalho que o Senhor colocar nas nossas mãos. Eu vejo o empenho de cada um dos nossos irmãos, que vocês continuem nessa mesma força, nessa mesma perseverança. Tivemos aí quase 2 anos de pandemia, mas os trabalhos da igreja, eles não pararam, irmãos. O Senhor, Ele arrumou o escape. Cultuamos a Deus no nosso lar. E o Senhor, Ele fez grandes obras. Quantas pessoas não se renderam aos pés de Jesus? Já imaginou? Ah, irmãos, é pandemia, não vamos fazer trabalho nenhum, como muitas igrejas fecharam as portas e não conseguiram fazer nenhum trabalho, mas eu louvo a Deus porque a nossa igreja, ela não parou, irmãos. Pessoas lá no Maranhão nos assistem, pessoas no Piauí, no Goiás, sei lá, no Brasil inteiro. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele nos capacitou para nós vencer essa batalha. Vencer, irmãos, vencer. Estamos vencendo, já estamos no presencial, já estamos com um culto de quarta-feira hoje. Olha que maravilha, já tem mais de 15 pessoas, que maravilha, isso é muito bom. Você disponibilizar o seu tempo para ver a casa do Senhor, que com certeza o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Nós não vamos voltar daqui vazios, nós vamos voltar com aprendizado de alguma coisa. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Amém? Louvado seja Deus. Essa máscara junto com o óculos, irmãos, é difícil. Começa a embaçar tudo. Aleluias. Aí vamos lá. Vamos para o tópico 3, que diz assim: pastores e evangelistas são geralmente identificados como ministros do evangelho. Em nossa igreja e nas convenções, os pastores é alguém consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho de Deus. Olha só a função do pastor. Já falei do presbítero, que geralmente é aquele que leva o óleo para ungir as pessoas que estão enfermas. O diácono é aquele que cuida e zela do templo do Senhor, a casa de Deus. E o pastor, irmãos, qual é a função, a finalidade de um pastor dentro da igreja? Alimentar o rebanho do Senhor,
cuidar, zelar, trazer uma palavra para a igreja, trazer uma palavra individualmente. Quantas vezes, irmãos, o pastor Marco, ele nunca diz não. Eu lembro de uma certa feita que eu estava num apuro muito grande, e o pastor Marco, eu liguei para ele imediatamente, e ele estava vindo para o culto, irmãos. E ele deu a meia volta e foi me socorrer. Eu estava com o carro quebrado depois do aeroporto. E ele deixou alguém tomando conta do culto. Não sei se o irmão Julián lembra disso. Ele até também fez o último socorro, né? Que a gente rebocou o carro até a minha casa. Então, isso é cuidar, é zelar do rebanho. Porque já imaginou, eu no meio daquela rodovia, ali com o carro quebrado, sem ter ninguém para ligar, a primeira pessoa que eu lembrei foi do pastor, e eu estava com o telefone dele, e eu liguei, e ele imediatamente, ele foi me socorrer. Então, existe aí um chamado de Deus, existe aí uma capacitação da parte de Deus para esta pessoa, porque não é qualquer pessoa que faz isso, irmãos. Ah, irmãos, eu não posso, eu estou indo para o culto e pega um guincho ou faz alguma coisa, mas eu não posso ir aí. Pois não, ele deixou de atender o culto naquele horário e foi me socorrer. Isso é a função do pastor, socorrer aquele que precisa na hora, trazer uma palavra de conforto, um alimento que é a palavra de Deus, ensinamento, colocar eles no caminho. E nós, quando entramos na igreja, irmãos, nós vem ali todo cheio de carrapicho, como aquelas ovelhas que anda pelo mato e enche de carrapicho ali no seu couro, no seu pelo. E a função do pastor é retirar, mas quais são esses carrapichos que muitas vezes nos cerca, gruda na nossa alma, no nosso ser, no nosso corpo? São os velhos costumes, irmãos, que o pastor, com toda a habilidade, com todo o carinho, ele vai te ensinando, ele vai te moldando ali, moldando o seu caráter, e você se torna aí uma pessoa limpa e uma pessoa correta. Aqueles costumes que muitas vezes nós vem do mundo, como mentiroso, mentiroso, beberrão, como já tivemos vários testemunhos de pessoas que são enroladas, pessoas que, então, e quando nós chegamos na igreja, o pastor ele começa a nos instruir no caminho. Essa é a função, o alimento, a palavra de Deus, a palavra verdadeira. E com o passar do tempo, nós nos tornamos ali pessoas de bem, de caráter, com caráter moldado na presença de Deus, pronto para servir. Que nós estamos aqui para servir ao Senhor, para servir. O maior exemplo de humildade, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele fez, irmãos. Ele, como um filho de Deus, ele era superior aos seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. Olha que humildade. E muitas vezes nós queremos nos exaltar, porque já galgamos uma certa posição dentro do ministério e já queremos ser maior. Não, irmãos. Aqui vamos olhar igual para igual. Não tem ninguém maior e nem menor. Só existe a hierarquia a ser cumprida. Isso nós vamos cumprir. Mas diante de Deus somos todos iguais. Amém? Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Eu já estou finalizando. Já vou aqui
Vou falar um pouco de cooperadores. Os cooperadores têm os cooperadores. O termo cooperador no Novo Testamento é aqui, espera aí, irmão. No Novo Testamento é amplo e aplicar-se a qualquer cargo ou função eclesiástica, porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Vamos ver lá em 1 Coríntios 3:9 o que diz. Primeira Coríntios 3:9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, cooperadores. Em muitos lugares, depende muito de região. Cooperadores, diácono, que executam certo trabalho dentro da igreja, eles são chamados como cooperadores. É aqueles que ainda não foram consagrados, eles foram separados, eles estão cooperando ali com o trabalho dentro da igreja. Eu olho para o irmão Adalberto, eu vejo ele como um cooperador com grande potencial, porque ele chega na igreja, ele começa a olhar as coisas como é que estão, e nós percebemos que existe aí um desejo de fazer algo dentro da casa do Senhor. Então, quando nós estamos nesse estágio, somos cooperadores, estamos cooperando para o desenvolvimento da obra da casa do Senhor, para o bem-estar. É tão bom quando chegamos em algum lugar, em uma festa, num aniversário, seja lá o que for, na casa de um amigo ou parente, ou dentro da igreja, e somos bem recebidos, somos bem recepcionados. Existe ali, não é só o diaconato, existe ali várias funções a ser exercida ali dentro da igreja. Existe ali a possibilidade de ter uma pessoa para recepcionar ali os nossos irmãos, as pessoas que vêm dentro da igreja, vêm para a igreja. E quando nós somos bem recepcionados, irmãos, em algum lugar, por exemplo, numa lanchonete, numa churrascaria que nós frequentamos, quando somos bem recebidos, queremos voltar lá mais e mais vezes. E eu acostumo falar, irmãos, quando eu estou ali reunido com a minha família, que nós temos que ter uma conta positiva. A nossa vida, ela precisa ser tocada ali, e nós temos que ter uma conta positiva em todo lugar a qual nós frequentamos. Porque já imaginou se em todo lugar, irmãos, explica aí que eu não estou entendendo. Irmãos, quando somos bem recebidos em algum lugar, como eu falei, nós queremos voltar lá. Se nós encostar o nosso carro num posto de gasolina, eu vou começar por aqui, e o frentista chegar ali com a cara amarrada, com a cara fechada, e nós estamos pagando ali com dinheiro ou no cartão, mas vamos pagar de qualquer jeito. E ele vai nos servir, vai colocar aquele ferro, aquela bomba dentro do tanque do carro de qualquer jeito, que eu já vi essa cena. Ele coloca com toda a força, que falta é amassar o carro. Então, irmãos, cadê a conta cadê a conta positiva desse irmão, dessa pessoa? Ele está ali, ele está galgando uma conta negativa, porque
ninguém vai gostar disso e vai para outro posto, e assim é nossa vida dentro da igreja, é no trabalho. Temos que ter uma conta positiva. Uma certa feita, eu cheguei no posto de gasolina ali, pedi para abastecer o carro. Eu sempre abasteço lá. E quando eu fui passar o cartão, irmãos, o cartão deu pane e não passou. Aí eu falei, como sempre abasteço o carro lá, ele falou: não, irmão, pode ficar sossegado. Depois você paga aí, vai lá na sua casa, ou amanhã, ou depois. Ou seja, se eu tivesse com uma conta negativa com aquela pessoa, claro que ele ia, não, você tem que dar um jeito ali, deixa o step, o celular, deixa qualquer coisa aí, mas eu estava com uma conta negativa, com uma conta positiva, na verdade. E assim, irmãos, se aqui na terra nós precisamos ter uma conta positiva, imagine com Deus. Imagina com Deus, o nosso Pai. Nós temos que considerar o nosso Deus, o Criador, foi Ele que nos criou. Nós temos que ter uma conta positiva com Deus. Porque como é que vamos chegar diante de Deus para pedir algo? Senhor, queremos galgar uma posição dentro do ministério, dentro do nosso trabalho. Queremos, meu Deus, queremos chegar a uma faculdade, queremos fazer algum curso aí superior e pedir a Deus se nós não faz nada para ter uma conta positiva com Ele. Que essa palavra sirva de reflexão para nós. Temos que ter uma conta positiva com Deus sempre. Para quando nós falar, quando nós ali estiver diante de Deus pedindo algo, que o Senhor venha nos atender. Ele vai olhar para nós e vai falar: filho, eu vou abençoar a sua vida porque você está com uma conta positiva comigo. Nunca negativo, irmãos. Negatividade. Irmãos, se pode atender tal trabalho dentro da igreja. Irmãos, pastor, hoje não dá, né, pastor? Hoje eu estou tão cansado. Olha a negatividade. Está criando aí, irmãos, uma conta negativa diante do ministério, diante de Deus. Que nós tenhamos uma conta sempre positiva dentro do nosso ministério, diante de Deus, diante dos homens. Vamos tratar bem as pessoas, para quando nós voltar lá, ele fala: olha, esse rapaz aqui, ele me tratou bem, eu também vou tratar ele bem. É no hospital, é em qualquer lugar, irmãos. Principalmente dentro do hospital, é inacreditável. E quanto as pessoas muitas vezes nos menospreza, nos deixa jogado lá no canto, sem cuidar. Isso, muitas pessoas, eles galgam posição pelo dinheiro, a parte financeira, mas eles não gostam de fazer aquilo. Como enfermeiro, como médico, você vai se consultar, ele não olha na sua cara, ele começa, o que você tem? Dá vontade de dizer: doutor, se eu soubesse o que eu tinha, eu nem viria aqui, eu ia direto na farmácia e comprava um remédio. Mas essa é a vontade que dá. E ele não olha na sua cara e começa a escrever, e te passa uma receita e não te examina, não faz nada. Olha só, ele trabalha pelo dinheiro, não que ele goste de fazer aquilo. Que nós possamos, irmão, nos dedicar. Se é para fazer o trabalho dentro da obra, dentro da casa do Senhor, vamos nos doar. Vamos dar o nosso máximo, o nosso melhor. Porque com certeza nós seremos reconhecidos dentro do nosso trabalho. É assim também.
é a nossa vida. A nossa vida, nós precisamos nos doar sempre, dar o melhor de nós. Dentro da igreja, dentro do trabalho, na faculdade. Você vê o exemplo do pastor, a idade que ele tem, né? E está ali buscando sempre conhecimento, estudando, dando o seu melhor, se alimentando ali e trazendo os recursos para dentro da igreja, a instrução. Isso é muito gratificante. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, irmãos, e que nós realmente venha conquistar diante de Deus uma conta positiva. Quando nós clamar, Senhor, abençoa a minha vida, abre uma porta, o Senhor, opa, filho, eu vou abrir a porta que você está positivo comigo. Senhor, eu estou enfermo, Senhor. Já procurei recurso, como aquela mulher lá do fluxo de sangue. Já havia 12 anos padecendo ali e encontrou o Senhor Jesus e a sua vida foi transformada. Ela estava ali. Temos que ter fé, convicção de que o Senhor está conosco todo o tempo, irmãos. Temos que conquistar essa conta positiva com o nosso Deus, o nosso Criador. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Eu quero agradecer por esta oportunidade e que nós possamos cada dia ter o desejo, a vontade e que o Senhor nos dê vigor para continuar ali buscando a presença de Deus e fazendo os trabalhos que nos for confiado com excelência, com vontade, com desejo, que com certeza o Senhor irá nos honrar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e que essa palavra venha cada dia nos abençoar, que nós venha cada dia aprender da palavra de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que quando nós buscamos qualquer assunto na palavra de Deus, ela tem a resposta. Ela nos direciona, ela nos instrui, ela nos conduz a caminhos que é inexplicável. Só o Senhor para nos explicar no grande dia. E eu creio que nós iremos nos encontrar lá e vamos ser felizes e realmente dizer que valeu a pena todo o sacrifício, que nada será em vão. Nenhum trabalho no Senhor, nenhum trabalho na obra vai ser em vão. O Senhor nos recompensará de tudo. Amém?